Vamos lá. Bom, olá, sejam bem-vindos aí ao nosso quarto episódio do Leite Fora da Caixa. Eu sou a Ayla Fernandes, dona, proprietária e CEO da minha própria empresa, e hoje eu estou com o Alexandre Bueno. Vou dar uma pequena apresentação aqui sobre ele, e hoje eu estou super feliz em receber um representante que eu tive a honra de trabalhar, e que é o Alexandre Bueno. Esse cara não é fantástico apenas pelos resultados, por ser um grande destaque na representação do agro brasileiro, mas porque para mim ele é um destaque no que ele faz, na forma com que ele faz, porque ele sai completamente do estereótipo de vendedor que conhecemos. Hoje ele vai poder contar um pouco mais da sua trajetória e poder ensinar um pouco aí aos ouvintes um pouco do que ele sabe. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Aida. Para mim é um prazer também estar participando do seu podcast. A gente que já teve, já tivemos assim vários momentos juntos. Também admiro muito a sua carreira, tudo que você representou para melhorar o conforto dos nossos animais, né, das nossas vaquinhas. A gente acompanhou sua luta desde o começo aí, e a gente sabe que você, assim como eu, se preocupa muito com informação, levar informação para os produtores, para os empresários, né? Parabéns pela sua iniciativa aí. Ah, obrigada, Alexandre. Eu que fico muito feliz. Gente, para quem não sabe, o Alexandre ele é representante aí de uma ou talvez a maior fábrica de mineral e ração animal aí do Brasil, quiçá da América Latina, né, Alexandre? E é um cara que se destaca muito nessa área. É um cara que realmente tem uma persistência, uma resiliência muito grande nos negócios. E para mim, como eu falei na apresentação, ele foge muito do estereótipo, né? Então, Alexandre, minha primeira pergunta para você seria um pouquinho sobre a sua história. Pra você contar aí rapidamente como foi isso, né? Quando a gente se conheceu, eu trabalhava aí muito com vendas técnicas, eu estava dentro de uma grande empresa, então realmente as nossas histórias se cruzaram e eu acho que você sempre me encantou muito pela sua calma, pelo seu jeito tranquilo e muito organizado de ser. E assim, seus resultados, eles são, né? Todo ano, eles são crescentes, eles são muito fortes. Mas conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, Ayla, tudo na minha vida aconteceu muito precocemente, sabe? Perdi meus pais muito novo. Aos 16 anos eu fiquei órfão e vim morar. Mudei de Uberlândia aqui para Goianésia. E aqui eu tive a oportunidade de começar a trabalhar num grupo muito importante aqui, que era o Grupo Laje. Então, eu trabalhei com o Dr. Otávio, com os filhos dele. Então, eu tive uma escola de aprendizado no início, antes de ser vendedor ainda, tive uma escola muito boa. E talvez por essas dificuldades todas que eu tenha passado na vida, aprendi a sempre valorizar o presente, valorizar aquilo que eu estava fazendo, porque eu sabia que eu precisava disso, eu não tinha ninguém para me escorar, né? Então, precisava eu mesmo dar um jeito de trilhar os meus caminhos. E com isso, eu consegui ter, aos 17, 18 anos, comecei a ter assim, bons resultados na empresa que eu trabalhava, e eles viram potencial para que eu me tornasse vendedor, para mim ir para o departamento de vendas. Na época, a empresa trabalhava com semente de milho, semente de Hum. arroz, semente de soja, e eu trabalhava no departamento de compras, com 18 anos. Então, eles viram o potencial, falou, não, nós estamos precisando do vendedor, o Alexandre tem potencial. Ele é um cara que desenrola bem, desembaraça bem as coisas e tudo. Então, as coisas aconteceram de lá para cá, vieram acontecendo meio que por acaso, sabe? Assim, então, eu me tornei vendedor da empresa. Daí, 3 anos que eu já estava como vendedor, no primeiro ano eu tive resultados muito bons, segundo, terceiro. Daí eu já montei minha empresa de representação, passei de CLT para representação, e hoje comemoro já 34 anos de representação, desde que isso se passou. Então, montei minha primeira. A única empresa que eu tenho, que é a ABC, até hoje ela tem 33, meu CNPJ tem 33 anos. E de lá para cá, como você disse, foi um aprendizado, uma luta, sempre superando dificuldades e buscando sempre aperfeiçoamento, melhorias contínuas,
e cada dia assim, melhorando, querendo ser um pouco melhor do que eu era ontem. Então, cada dia de manhã eu procurava sempre fazer um pouquinho melhor do que eu fazia ontem. E assim, e com essa história de vida aí, eu fui me tornando essa, como você diz aí, essa referência que você está falando, que eu nem sabia que era tanto assim, nesse cenário aí. Alexandre, eu acho que isso é muito interessante ver, até porque não é apenas você falando, né? Eu sempre vi muito isso. O Alexandre sempre foi um cara que, se você falar assim, ó, vai ter um treinamento, o Alexandre é o primeiro que levanta a mão e fala, eu quero participar, né? Tem um negócio diferente para fazer, o Alexandre é o primeiro que pensa em fazer e tudo mais. Hoje você tem podcast, né, Alexandre? Quais as iniciativas aí que você tem de para trazer esclarecimento, para trazer conteúdo para os seus clientes? Sei que você tem bastante coisa. Então, eu sempre acreditei nessa parte de informação, tanto a minha informação para a minha carreira profissional, apesar de eu não ter uma formação técnica, assim, eu sempre busquei conhecer muito sobre o que eu estava vendendo na época, sobre o que eu estava trabalhando. Na época era sementes, hoje é nutrição animal. Uhum, Voltei novamente para o ramo de sementes hoje, porque hoje, além da empresa de representação, eu tenho a empresa minha de comércio, que trabalha com insumos agrícolas também. Então, assim, eu sempre procurei me informar e ser sempre bom naquilo que eu estava fazendo. e aí, Alexandre, o que que você diria assim que é o maior aprendizado, ou os maiores aprendizados dentro da representação? O que que a representação mais te ensina aí todos os dias? Olha, eu acho que a representação, eu acho que o que mais me empolga dentro da representação é saber que você não tem um limite para você atingir aquele potencial, para você atingir seus objetivos. Esse limite está dentro de você. Então, assim, é que vai traçar, você é que vai traçar o seu objetivo, você é que vai se propor a alcançar aquele objetivo que você traçou. Então, a partir daí, você traça metas, você traça os meios de você atingir aquilo lá. Então, aí você é dono do seu próprio destino. Isso aí é um desafio. Para muita gente, isso aí pode parecer meio aterrorizante, mas para a gente que gosta de desafio e que se acostumou uma vida inteira vencendo esses desafios, isso aí para nós é muito, quando você consegue chegar lá, é muito gratificante. E o que que você diria, Alexandre, quando a gente fala que não tem limite, é muito interessante porque na maioria dos representantes a gente tem que trabalhar o contrário. É muitas vezes fazer com que eles pensem grande, né? Muitas vezes eu faço treinamentos para representantes e eles chegam às vezes desanimados, né? Chega assim, parece que carregando um peso muito grande, muito, tudo é difícil, tudo é complicado, porque a empresa não apoia, porque não tem marketing, enfim, a comissão é pequena e muitas vezes você tem que falar assim, escuta, você tem que pensar no lado cheio do copo, né? Que não tem limite para a sua representação. Você pode crescer muito a partir do momento que você se torna protagonista, porque o que que eu vejo muito, né? As pessoas são ali, são PJ, tem uma empresa de representação, mas não pensam como PJ. Eles pensam muito como um CLT, como alguém que espera muito da empresa. E eles não protagonizam, eles não puxam essa responsabilidade para eles e eles não pensam grande. Eles ficam pensando que eles sempre vão trabalhar sozinhos, pequenininho, e eles não pensam em montar realmente uma empresa de representação, eles não pensam em montar equipe, eles não pensam em se desenvolverem, porque hoje você tem quantas pessoas que trabalham aí com você, Alexandre, hoje? Hoje nós somos em 10 pessoas. Vocês são em 10 Tá? pessoas, inclusive sua família está 10 toda envolvida pessoas. aí, né? Tá todo mundo vem entrando no negócio aqui. Foi buscando oportunidade fora, mas acabou vendo que aqui dentro as oportunidades seriam melhor do que fora e todo mundo foi entrando. E aí é muito do que a gente fala, né, nos treinamentos. É muito Então, assim.
Você não vai chegar lá provavelmente sozinho. Você pode até vender muito, ser um cara que vai estar num ranking aí de alto de vendas, mas provavelmente você vai precisar de equipe, você vai precisar de uma empresa mais robusta. E aí você passa a ser não mais o representante ali autônomo, você passa a ser empresário, né? E aí eu imagino que você Exato. tem que se desenvolver para ser empresário, não é isso, Alexandre? Exatamente. Essa aí talvez, hoje em dia, aquele modelo do representante, eu acho que ele está. O representante ele está em transformação. O modelo hoje de representação, aquele vendedor que não pensar no seu negócio como uma empresa, eu acho que ele está fadado a ficar limitado, como você mesmo Hum? disse. Eu não digo que vai acabar, mas vai ficar fadado a ficar cada vez mais limitado ao tamanho do desafio que ele se propõe a alcançar. Então, quanto menor a estrutura dele, menor a capacidade dele de alcançar um determinado desafio. À medida que você vai se estruturando como empresa, você vai aumentando os seus limites, você vai aumentando o seu potencial de venda, sua capacidade de atender mais clientes, porque você sozinho, aquele vendedor que sai sozinho, determinando uma rota, sai batendo porteira, sai batendo de porta em porta nas empresas para tentar ser ouvido, isso aí ele está ficando cada vez mais limitado, até porque o tempo é limitado. Então, se Uhum. você expandir essa prospecção, no caso da coisa, para o maior número de clientes possíveis, e daí sim você ir fazendo a filtragem dos atendimentos, então você, a partir daí, você tem capacidade de atender uma quantidade bem maior de clientes. Só que isso não adianta você pensar em fazer sozinho. Só para você ter uma ideia, hoje a minha empresa aqui, ela tem departamento financeiro para cuidar do conta corrente dos clientes, ela tem departamento de marketing. Então, hoje eu estou falando com você aqui, o rapaz do marketing está aqui para fazer toda a divulgação de todos os passos da empresa. Nós temos departamento de logística, porque devido à quantidade de pedido que a gente faz, a gente tem que carregar esse pedido e tem uma pessoa para acompanhar tudo isso aí. Então, a gente tem a parte de cadastro, então, a gente tem toda uma estrutura para dar oportunidade, para dar tempo da gente cuidar daquilo que a gente realmente precisa cuidar, que são os clientes. E, principalmente, quem está já num ranking assim, mais, que tem uma venda mais expressiva, a gente tem que aprender a cuidar principalmente dos clientes da curva A, que nós vamos falar mais para frente o que é essa curva A, B e C. Né? Então, a gente tem que cuidar dos clientes maiores e delegando, talvez, os menores, algumas coisas assim, para a gente poder crescer, para a gente conseguir se estruturar para poder atingir esse patamar aí que você falou. E é uma coisa interessante, né, Alexandre, quando você fala em cliente ABC, o Alexandre fez um treinamento comigo, pessoal, de gestão de tempo e território. Inclusive, esse treinamento vai estar, é um dos treinamentos que vai estar disponível na comunidade Representante Fora da Caixa. Se você tem interesse de participar, você acha que faz sentido você participar, vou deixar o link na descrição aqui do episódio, você pode deixar seu nome e, enfim, fazer parte dessa comunidade. Mas nesse treinamento de gestão de tempo e território, a gente ensina a priorizar os clientes, né? Então, a maioria das pessoas que vai fazer esse treinamento trabalha sozinha, né? E você aprende a priorizar em clientes A, B e C. A é aquele cliente que precisa de uma visita mensal, B é o cliente que precisa de uma visita a cada 2 meses, e C é o cliente que precisa de uma visita a cada 90 dias. E aí a gente ensina que o próprio representante olha essa planilha, olha essa base de clientes e ele tome a decisão de quem ele vai visitar. E no caso do Alexandre, ele tem equipe. Então, qual que foi a tática dele, né? Foi colocar os clientes A para ele, que são os clientes mais importantes, são os clientes mais decisivos no faturamento e nos critérios que ele escolheu para o negócio dele.
né? Uma coisa que a gente fala no treinamento não é simplesmente por faturamento, não é por número de animais, não é por sistema, né? Ah, quem é mais tecnificado, quem é menos, precisa de mais ou menos visita. É você que tem que olhar e entender qual a necessidade, o que que você consegue oferecer para esses clientes, né? Mas para mim, um ponto muito importante do Alexandre é que ele pratica, né? Muita gente sai do treinamento com assim, nossa, uau, vou melhorar minha vida, tudo tá organizado agora, vou vender muito mais e tudo. E ali dali uma semana, 2 semanas, você conversa com a pessoa, e aí? Ela entrou naquela correria de novo, naquele pilotão automático. E faz quanto tempo que você fez o curso, Alexandre? Faz uns 4, 5 anos, talvez? Eu creio que sim, já tem uns 3 anos, mais ou menos. E É. engraçado que ele veio numa outra época que foi uma virada de chave importante na minha vida. Eu falo que eu tive, acho que, 4 viradas de chave. Primeiro, eu fiz um curso de neurolinguística, foram 3 meses, uma empresa me proporcionou um curso de neurolinguística lá no início da minha carreira, onde eu pude ter a oportunidade de estar aprendendo a identificar o perfil dos clientes, né, entrar em rapport, né, como se diz, isso Uhum. aí, você criar essa ligação com o cliente, falar a linguagem dele, entender a linguagem dele. Depois disso, quando eu fiz a minha faculdade de gestão em agronegócio, administração em agronegócio, foi o outro salto que eu dei na profissionalização do meu negócio, que aí eu realmente profissionalizei, montei minha empresa dentro dos parâmetros que eu estava aprendendo ali na faculdade, foi outro salto. Aí depois veio a pandemia. Na pandemia foi muito importante, eu acho assim, eu tirei muitas lições importantes durante a pandemia, porque a gente passou praticamente um ano aí, mais de ano, né, sem visitar clientes, sem ter contato com as pessoas. Então, eu aprendi uma outra forma de me comunicar com os clientes, que foi através das redes sociais, através do WhatsApp, foi quando me deu esse start aí para mim trabalhar essa parte. E teve assim, um resultado muito bacana. E logo depois veio o seu curso. Finalzinho da pandemia ali, nós fizemos o curso, que aí eu aprendi a colocar tudo isso numa caixa, ver o que era mais importante, o que era prioritário, não só nas vendas, mas aí eu já era um empresário, então todas as minhas atividades, colocar aquilo que era, né, o importante e o que é urgente, né, e saber separar o que é importante e urgente, o que é urgente, mas não é importante. Então, acho que depois que eu aprendi com esse curso com você a colocar tudo isso aí dentro da caixinha de empresário já, não só de representante, eu acho que a minha vida começou a fluir com mais tranquilidade. Os negócios começaram a tomar um novo rumo, ou foi, como disse, um outro patamar, e de uma forma mais calma, mais serena. Então, eu recomendo todo mundo que faça esse curso da Aile, porque realmente faz a diferença na vida não só do representante, mas do empresário também. E eu brinco muito que é uma questão assim de sustentabilidade, né? Você se organizar no seu negócio, né, Alexandre, se profissionalizar, se desenvolver como líder, se desenvolver na gestão do seu tempo, na carteira de clientes, enfim, tudo que você pode fazer de desenvolvimento vai te trazer essa qualidade de vida. Porque assim, o que que eu vejo muito, né? A gente, infelizmente, vive numa cultura muito ruim de correria, né? Eu vivi a vida inteira acompanhando representantes, fiz representação por um tempo, depois comecei a acompanhar representantes diretamente ligados a mim ou indiretamente ligados a mim. E existe uma mania, uma coisa deles viverem numa correria, né? Então, assim, é aquela coisa de você encontrar eles na loja, na revenda, ou na indústria que você atende, ou em reuniões, tudo, e todo mundo, estou na correria, estou na correria. E a gente começa a ver que essas pessoas começam a sair do mercado. Então, a gente está tendo hoje um apagão de mão de obra, né? O que que a gente tem visto aqui? E eu falo porque eu tenho contato com muitas empresas. As empresas estão com muitas vagas abertas, e não tem gente. E o que que a gente vê, né? Que as pessoas
que mais velhas, né, no sentido de mais experientes, que já se desenvolveram e tudo, estavam tão imersas nessa coisa da correria que muitos deles saíram da área, né? Ao longo aí de quando chegou nos 40 e poucos anos, não aguentou essa pressão e montou um negócio local, montou um negócio qualquer, prestou um concurso e saiu da área. Eu vi muitas pessoas fazerem isso. E eu vejo que os jovens hoje não estão querendo entrar nesse meio, né? Porque eles veem essa É, loucura, essa a correria. famosa geração Z, né? Ela não está querendo mais, ela não está aceitando mais esse modelo de trabalho, né? Exato, e assim, e as empresas estão muito perdidas nesse ponto, né? Porque é realmente um apagão de mão de obra. Mas o que que eu vejo por outro lado? O jovem, ele está procurando um caminho, né? Ele fala assim, eu não quero viver nessa correria louca, nesse estresse, chegar nos meus 40 anos e pirar, mas eu quero me desenvolver. Então, eu tenho muitas pessoas que estão nos treinamentos que às vezes nem saíram da faculdade e que estão procurando ali, como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou ser um vendedor, um representante comercial, mas com mais paz, com mais tranquilidade. Como é que eu consigo ter? E por isso que eu falo que é uma questão de sustentabilidade. É de você ficar realmente na área por muitos anos, porque você começa a ficar bom, eu não sei você, Alexandre, mas qual que foi a sua sensação? Você começa a ficar bom com quantos anos? Você fala assim, não, peguei o jeito da coisa. No meu caso, eu levei uns belos 10 anos aí para poder eu me sentir assim, eu acho que assim, tudo é uma questão de desenvolvimento, né? Eu acho que eu percebi que eu realmente levava jeito para a coisa, eu acho que eu já tinha bem uns 10 anos de carreira já. O desenvolvimento foi quando eu comecei a ver, não que antes não tá, o resultado não era bom, mas foi quando eu realmente percebi que eu estava me profissionalizando, que valia a pena profissionalizar e valia a pena correr atrás dessas melhorias profissionais. Essa semana até eu estava numa fábrica grande de nutrição, né, animal e tudo. E aí eles me perguntaram, né, quanto tempo você acha que um representante fica bom, ele fica bem treinado na área? Eu falei, olha, sinceramente, é pelo menos uns 3 anos. Um ano, esse representante fica meio perdidão na rota dele, ele não conhece as pessoas, ele não tem muito timing das coisas, ele muitas vezes está resolvendo coisa do representante anterior. No segundo ano, ele começa a pegar o jeito. No terceiro, ele já realmente já conhece mais a rota, já sabe bem onde estão as fazendas, onde estão os clientes, o que ele tem E que isso vai fazer. depender do nível de treinamento que ele vai ter, porque você vai ter que treinar não só produto, né? Porque você já sai da faculdade já com um certo conhecimento de possibilidade de produto. Ele vai ter que treinar também o relacionamento de pessoas. Aí é que separa os homens dos meninos. Porque Uhum, aí realmente é que você vai ver se ele leva jeito para aquilo, de se relacionar com as pessoas. Então, por isso que eu falo que eu demorei um pouco, porque foi nessa essa fase de aprendizado a me relacionar com as pessoas, depois que eu só fui notar que realmente eu tinha ficado bom nisso, foi depois que eu fiz esse curso que eu falei de neurolinguística, é onde eu falei que teve uma virada de chave na minha vida. Então, a partir dali, as coisas começaram a facilitar muito. Então, eu incentivo muito o pessoal a procurar treinamento, procurar sempre que tiver uma oportunidade, seja um treinamento técnico, mas um treinamento de interpessoal, né, para poder aprender a lidar com as pessoas, isso aí talvez seja a coisa mais importante. O vendedor, a primeira coisa que ele tem que aprender é como se portar na frente de diversas personalidades de clientes que tem, né? Então, cada cliente tem um jeito, cada cliente você atende de uma maneira. Então, depois que ele aprender isso aí, já vai facilitar muito a vida dele. É um tópico que eu queria trazer também, Alexandre, é muito assim, né? É, a gente vê uma diferença muito grande
entre o que as empresas procuram como vendedor e o que os clientes procuram, os compradores procuram como vendedor. Quando a gente conversa, quando a gente entrevista compradores, né, clientes e tudo mais, o que que eles falam? Você fala assim, ah, qual que é o vendedor perfeito para você? O que que você gostaria de ter nos seus fornecedores? O que que eles falam? Eles falam assim, eu gostaria de poder confiar. Eu queria confiar no meu fornecedor, que ele não vai me deixar na mão, que ele não está mentindo para mim, que ele tá me falando a verdade, né? Não importa se aquilo é bom ou ruim para ele, mas ele está realmente me falando a verdade, porque no final das contas, é ele que tem mais a perder, né? É ele que é o dono das vacas, é ele que é o dono dos bois, é ele que é dono do patrimônio, muitas vezes, e, por exemplo, com nutrição, ele está dando as vacas dele na sua mão para você colocar ali, fazer a transição de produto e tudo mais. Então, o comprador ele tem sempre muito a perder. E aí eu vejo que nos processos seletivos, por exemplo, as empresas ficam procurando aquele estereótipo do vendedor, né? Que é o cara falastrão demais, é o cara muito papudo, muito cheio de conversa, né? E geralmente são esses caras que mais se dão bem nas entrevistas, nos processos seletivos. E é bem o contrário do que os compradores estão pedindo. E eu vejo, por exemplo, em você exatamente isso, um cara que transmite muita confiança, um cara que tem um cuidado enorme com os clientes, e eu falo não só de falar, eu falo que eu já estive no seu escritório, já participei de processos de venda com você. Você se preocupa muito se a carga está chegando, se vai ter atraso, se não tem atraso, você avisa. E eu queria um pouco que você falasse um pouco disso, porque eu acho que é uma coisa que eu acredito demais, por ter trabalhado com vendas, por treinar vendedores, representantes o tempo todo, e por ver que um dos maiores representantes que eu conheço, né, do Brasil, tem muito essa linha de trabalho. Então, eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, sobre confiança, sobre como atender bem grandes clientes e tudo isso. Então, Ayla, eu acho que você tocou um ponto super interessante assim, nesse caso. Sempre eu me relacionei com supostos grandes vendedores em diversas corporações que eu já passei, que eu já representei, e sempre os revendedores os vendedores mais famosos realmente são aqueles, né, aqueles que falam muito, que conversam e tal, esses aí dá uma suposta impressão de que eles são os melhores. Mas na prática, o que eu aprendi que principalmente quando você lida com um produtor rural, e eu creio que assim seja em qualquer atividade, o vendedor ele tem que ser mestre na questão de escutar e interpretar aquilo que ele está escutando, interpretar da maneira que o produtor gostaria que ele interpretasse, não da maneira que ele gostaria de interpretar, entendeu? Uhum, Porque tem uma diferença grande, porque muitas vezes, às vezes a pessoa escuta, mas fala aquilo que ela quer falar. uhum, Mas, na verdade, você tem que escutar, detectar qual o problema, quais são os gargalos, né? E que às vezes você vai propor uma solução muito lá na frente, uma solução muito grande para o produtor, numa hora que ele não está preparado para ouvir aquilo. uhum, Então, você tem que ter esse jogo de cintura para você chegar aqui aos poucos. Então, assim, uhum, você vai propondo uma mudança aqui, vai propondo outra mudança ali, e assim, consecutivamente, até você conseguir atingir, às vezes, aquele objetivo, aquele ponto lá que você queria atingir lá na frente. Porque se você chega e já de cara você já detecta isso na fazenda do cara, na primeira conversa sua, você já vai, vomita tudo isso aí na cara do cara, ele uhum, vai ficar, às vezes, meio queimado com você. A maioria. Digo que são todos, mas a maioria vai. Então, você primeiro você vai lá, detecta os problemas, ouve qual que é a posição dele, quais são as dores dele e tudo, e vai propondo soluções gradativas até chegar naquele ponto. Então, acho que é muito importante essa maneira de você comunicar com os clientes, de vender. Então, a maioria realmente é igual você falou, já quer chegar, principalmente aquele cara que sai da faculdade, já sai com um monte de teoria na cabeça,
né? Tudo que ele aprendeu já vai querer chegar na propriedade, colocar tudo em prática, mas, infelizmente, na vida não é assim que funciona. Você tem que saber interpretar o que o produtor está querendo te falar. Eu vejo dois problemas, né, em relação aos vendedores aí a campo. Que um é o cara que ele acaba sendo o doutor sabe tudo, né? Quando a gente fala em vendas técnicas, a gente tem muito esse cuidado de falar assim, escuta, fazer venda técnica, você detém o conhecimento, você tá ali para prover, para gerar valor, mas você não tá ali para resolver todos os problemas da fazenda num dia só. Até porque se fosse fácil, ele tinha resolvido, né? Você tá ali para ser um meio, para ser uma pessoa que vai facilitar a resolução, mas você tem que ser muito bom em priorizar, em ir devagar nas coisas, porque senão você acaba atropelando todo mundo. Você atropela o técnico da fazenda, você atropela os funcionários, você atropela todo o processo ali da fazenda. E um outro problema, né? Vamos falar assim, um problema é o vendedor que saiu do curso técnico, né? O outro problema é o vendedor que saiu do curso de vendas. Porque a maioria dos cursos de vendas por aí são vendas agressivas, né? Aquela coisa muito de você ter frases prontas, você amarrar, você acuar o cliente para ele tomar uma decisão, para ele não ter como sair, você manipular o cliente para ir para onde você quer, o que pode dar resultados, eu acho que num curto prazo, né? Na minha experiência, são 15 anos trabalhando com vendas, esse vendedor que aperta demais o cliente, ele tem até um resultado no curto prazo, mas no médio prazo ninguém aguenta ver a cara dele, né? Eu vejo muito isso. Principalmente fazenda, né? Que a pessoa tá te recebendo dentro da casa dela, tá mostrando os animais dela para você, contando a história de vida dele, né? E aí esse vendedor agressivão, para mim, é um grande problema e que infelizmente as empresas acabam valorizando muito esse cara, porque é o cara que muitas vezes aparece muito no meio aí corporativo, né? Em Ayla, uma coisa interessante que vem comprovar isso que você está falando, hoje é a quantidade de placas que você vê nas entradas da fazenda, que é proibido entrar vendedor. Uhum. Né? Isso aí, com certeza, é por conta das experiências que o comprador que o produtor ou comprador, né, já passou com determinados tipos de vendedores. Né? Então, assim, realmente a gente tem que repensar para a gente não cair nessa vala comum de vendedor aí. Sim. Hoje, minha maneira de atender mudou bastante. Por exemplo, citando esse exemplo, hoje já não sou eu que vou atrás do produtor. O produtor é que normalmente nas minhas relações comerciais novas, é o produtor que vem até mim. Então, assim, através de várias maneiras, principalmente das redes sociais, se a gente for entrar nesse assunto aí. Então, eu divulgo determinado assunto nas redes sociais, ou um confinamento que eu visitei, uma fazenda de leite, uma de cavalo, uma de peixe, no meu caso, que é nutrição, ou às vezes até na outra área minha, de uma lavoura de milho, de soja. Então, divulguei determinado conteúdo. A partir da divulgação daquele conteúdo, vários produtores, ou um ou outro produtor, vão entrando em contato comigo, ou vão entrando em contato com a equipe aqui da Solução Agronegócio. A partir daí vai se gerando ou não os negócios. Quando é um negócio maior, aí a gente detecta que tem necessidade da gente ir lá pessoalmente na fazenda, ou ir lá na área do produtor, ou na revenda, seja lá o que eu estiver atendendo, aí a gente pega e vai. Ou muitos negócios já são fechados por ali mesmo, pelas redes sociais, pela internet. Então, assim, hoje mudou esse conceito de venda. Então, o vendedor também que não tiver ligado nessa mudança aí, ele tá meio complicado. Então, hoje não basta ele ir lá e convencer o cliente, não. O cliente tem que ser convencido do que aquele vendedor que vai resolver o problema dele. E assim, né? Eu acho que a gente está numa fase muito complicada para o vendedor que não agrega, porque acaba que o cliente ele tem acesso a todo tipo de informação pela rede social, boa e ruim.
né? E Sim, muitas vezes, sim. quando ele chega no vendedor, ele já tem um monte de informação sobre aquele produto, aquela solução, né? Tem um monte de gente, por exemplo, falando sobre nutrição na rede social aí, falando um monte de conceitos, e às vezes ele já chega com a teoria dele pronta, né? E se você não tiver preparado para isso, uma jogada na frente, você come bola. Porque, de novo, ele não quer confiar em você. Aí você começou a falar com ele sobre nutrição, você não está muito preparado para aquilo, pronto, comeu bola, né? E aí Exato, exato. aquele comprador, aquele cliente fala assim, não, eu não, como é que eu vou confiar nesse cara aqui? Ele parece que não conhece nem o produto dele, não é? Eu acho que Uhum, eu vejo muito isso. E aí as pessoas reclamam, falam, tá difícil demais, porque na internet tem muita coisa. Eu falo, bom, realmente tá desafiador, mas é a hora que você mais podia se diferenciar, que você mais podia investir em conhecimento, em entender melhor do seu produto, da sua área de atuação, e você tá meio que deixando, tipo, então tá, então deixa o youtuber falar lá o que ele acha, e, e aí é o que eu falo, né? Você vai partir para isso, então já parte para um atendimento remoto mesmo e larga a mão de ficar indo em fazenda, né? uhum, Não sei se você uhum. concorda com isso. Eu acho que assim, eu acho que as duas coisas são importantes. Hoje você não pode deixar de ter uma presença nas redes sociais, eu acho fundamental para o seu negócio, mas você também não pode se deixar envolver só com isso também, né? Você tem que Uhum. ter atitude, você tem que estar presente na vida do seu cliente também. Sim, eu acho que são duas coisas muito complementares e muito estratégicas, né? Você acaba potencializando muito a sua presença, né? Eu sempre usei muito, por exemplo, o Vaca Feliz, nesse sentido, né? Então, eu fazia muita venda técnica apoiada no assunto conforto e eu tinha o Vaca Feliz. Então, foi uma coisa que os clientes começaram a seguir muito e a interagir muito comigo ali, mas eu nunca deixei também de estar no campo, de estar gerando ali conversas reais, né? Conversas pessoalmente falando, né? E Uhum. Alexandre, uma pergunta que eu queria fazer, porque assim, a gente vê as pessoas falarem assim, eu sou representante, eu acabei virando representante e tudo mais, mas se Deus quiser, meus filhos não vão entrar nessa, né? Se Deus quiser, meus filhos vão estudar e não vão ser representante igual eu. E eu vejo que você tem três filhos e os três estão envolvidos aí com você, não é isso? Então, Ayla, Queriam que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho isso bem bonito, na verdade, de ver. engraçado, isso aí é um diferencial nosso hoje, né? Na verdade, aqui quando a gente bate no peito aqui e fala que a família, que a empresa é totalmente familiar, hoje em dia tá tão, não sei se está meio fora de moda, o que que é, mas a gente está seguindo talvez um caminho contrário. Mas Uhum, por quê? É porque esse sentimento que eu acredito realmente na representação e no empresariado, né, empresário, ele é aquilo que eu falei lá no começo. Eu acho que o céu é o limite. Você que traça, né, seus objetivos, seu limite, você que corre atrás. Então, a partir da hora que eu consegui que meus filhos entendessem que eles teriam grandes oportunidades dentro da empresa, não só da parte de representação, mas dentro da empresa como um todo, eles passaram a enxergar e se enxergarem como empresários também. Então, hoje eles buscam oportunidades, eles buscam negócios, eles buscam clientes. Então, eles estão inseridos neste meio, eles conseguiram se inserir neste meio. E eu acho, a minha opinião, realmente é o que pode trazer maior oportunidades profissionais. É você trabalhando para você mesmo, você gerando o seu próprio negócio. Agora, se você pensar pequeno, como um representante, só ali, você vai trabalhar só naquela região, só aqueles clientes, se a sua cabeça for pequena, você não vai querer seus filhos. Mas se você realmente pensar grande, pensar que você tem todo um universo para poder se desenvolver, eu acho que essa vinda dos filhos é bem-vinda, desde que seja, né, porque eles gostaram, porque eles quiserem, que não seja nada obrigado.
eu acho que isso aí é muito bem-vindo. Pra você ter uma ideia, tem um filho mais velho meu, ele é engenheiro mecânico de formação, deixou uma carreira na área de petróleo, no Rio de Janeiro, em Macaé, para poder priorizar a família, para poder priorizar aquilo que eu sempre prezei muito, que é a família. Então, ele deixou essa carreira para priorizar a família e vim trabalhar na empresa de sócio junto comigo. Hoje o filho mais velho é sócio. Os outros Uhum. dois trabalham comigo aqui. Mas então é isso, eu acho que eu consegui colocar essa questão desse autodesenvolvimento para cada um, essa oportunidade que cada um vai ter aqui, trabalhando aqui na empresa. Sim, eu acho que tudo parte da mentalidade mesmo, né, Alexandre? Eu acho que isso é onde realmente se dividem as pessoas no mercado, né? As pessoas que têm uma mentalidade realmente mais, eu acho que mais forte no sentido de não ser tão vulnerável à negatividade, a não vai dar certo, a medo, né? E enfim, tudo isso, elas vão para outro lugar, não tem jeito. Né? E é muito legal porque assim, isso vai, como é que fala? Junto, né, com a ideia do crescimento como empresário. Porque você precisa se desenvolver primeiro para você mudar a sua mentalidade, que eu acho que é o nosso maior desafio aqui na Terra é a gente dominar a nossa própria mente, porque ela é o grande é a grande rasteira que a gente toma o tempo todo é da gente mesmo. É a gente que se sabota, é a gente que se põe para baixo e o contrário também. A gente se põe para cima, a gente é, sonha, a gente coloca as metas pra gente, é a gente que vê os cenários, né? E eu acho que é muito legal isso, porque quando você fala assim, eu me autodesenvolvi, eu procurei olhar para dentro de mim e pensar em fazer cursos aí de PNL, de gestão de tempo e território, de gestão, eu tive as minhas viradas de chave, né? E isso acaba, sendo uma coisa que você pode atrair seus filhos. Sucessão é um outro grandíssimo problema em vários tipos de negócio, não apenas em fazendas, né? Mas por quê? Muitas vezes os pais, né, eles veem o trabalho como algo tão negativo, tão pesado, tão difícil, que eles acabam transmitindo essa mentalidade para os filhos. E aí o filho fala assim, que eu vou trabalhar naquilo ali, Deus me livre, eu não quero isso para mim, não. Ou o próprio pai já bloqueia, fala assim, não, você não vai trabalhar com isso não, você vai estudar, você vai fazer outra coisa, vai mexer com petróleo, né? Que seria uma coisa que talvez daria um status para ele social muito grande, mas é uma coisa assim admirável de se ver. Eu acho que é muito legal e é um exemplo muito grande de uma pessoa que primeiro olha para si e fala assim, não, preciso me desenvolver e os resultados vêm depois. Né? E não fica olhando simplesmente pro resultado, né? Só quero dinheiro, dinheiro, faturamento. Não, eu vejo que você é uma pessoa que se desenvolve e o resultado é consequência, né, Alexandre? Então, já tive diversos momentos, né, na carreira da gente, onde a gente se deparou com grandes desafios. Então, se a gente fosse, né, em determinado momento, se a gente fosse simplesmente se entregar, eu teria mudado de profissão. Uhum, Mas a gente sempre se, como a gente tem essa mentalidade de estar sempre se superando, sempre resolvendo as dificuldades, tanto é que é até engraçado o nome da minha empresa, talvez até justifique essa mentalidade, porque eu coloquei o nome da minha empresa, chama Solução Agronegócio. Então, estou sempre procurando solução, quer dizer, eu não deixo um problema me derrubar. Sempre que aparece um problema, eu sempre procuro uma solução, sempre procuro uma maneira de me reinventar, de mudar para poder estar atingindo. E com os filhos, com a família junto, acaba que isso aí se torna mais fácil. No começo, eu falo que foi difícil. No começo, eu me senti uma carga muito pesada quando os meninos vieram todos aqui, então eu me senti uma carga toda responsabilidade. nas minhas costas, então isso era muito difícil. Uhum. Só que aí depois eu fui aprendendo a trabalhar isso aí, que isso aí, na verdade, hoje já é mais um alívio para mim. Então, assim, quem é que tem a oportunidade no mercado de ter pessoas tão confiáveis
para deixar seu negócio, você tocar quando você precisar sair, quando você for sair de férias, ou quando tiver algum problema de Uhum. saúde, alguma coisa assim. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha família, não é todo empresário que tem essa tranquilidade que eu tenho. Então, assim, Uhum. hoje meus filhos são já bem treinados, bastante competentes, então todo mundo já pegou mais ou menos, pegou o conceito da empresa e tudo, então hoje a empresa se toca, hoje a Uhum. empresa se toca sozinha. Então, por um lado, quando foi difícil, hoje já se tornou uma comodidade já para mim já. Que legal. Alexandre, acho que a última coisa para a gente encerrar, você teria alguma dica de filme, série ou livro, um livro que realmente fez a diferença para você, para indicar aí para os nossos ouvintes? Ah, Você então, pode Ayla, começar. eu assim, eu não sou muito ligado a essas coisas não, sabe? De filme, de série, de livro, igual eu falei. Eu tive um livro, eu nem sei se ele ainda está em edição hoje, que é esse livro de programação neurolinguística, Uhum. que eu tive, professor Nelson Spreitzer. Ele realmente ele é um livro, até hoje eu tenho ele, é um livro assim, que aprende você a se relacionar com pessoas, é muito interessante. Ou qualquer outro livro que traga esses conceitos também, eu acho que é bacana. E eu acho que a pessoa, dependendo de livro, série, ou seja, a pessoa tem que estar sempre procurando esse desenvolvimento, procurando pontos onde ela possa se apoiar para ela poder estar melhorando a carreira, ela está melhorando, igual eu falo, ser um pouquinho melhor amanhã do que você foi hoje. Então, tudo que ela procurar nesse sentido, eu acho que é válido, seja filme, seja série, seja livro, então o que ela procurar é interessante. Que legal, que legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei conversar com o Alexandre, é um cara que realmente tem muito para ensinar e tem muitos anos de estrada. Então, acho que tudo que ele falou aqui, principalmente para quem está começando, é ouro, né? Alexandre, eu deixo com você as palavras finais. Talvez você queira dar alguma dica para quem está começando, para quem está entrando na representação, ou que já está talvez há algum tempo aí. O que que você diria aí para essas pessoas? Para a gente encerrar aí em grande estilo. Então, o que eu queria era uma palavra de estímulo, né, para a pessoa estar sempre se reinventando, sempre procurando melhorias, procurando conhecer melhor sobre o seu produto, conhecer melhor sobre o ambiente que o seu produtor vive, que às vezes nem só de conversas técnicas, né, vive o campo, você tem que conhecer o ambiente, conhecer o mercado, porque hoje a gente está passando por tantas transformações mundiais, você Uhum. tem que ser um cara antenado. E gostar do que faz e acreditar em você. Eu acho que o mais importante é você acreditar em você, acreditar no seu potencial, traçar uma meta, um objetivo e correr atrás e acreditar que você é capaz de atingir aquilo ali. Que bom. Brigadão, Alexandre. Foi um prazer muito grande falar com você. Espero ter você aqui em outros momentos. E acho que são conversas sempre muito boas, realmente com pessoas que estão no campo, que estão vivendo disso, que envolvem a família disso. Então, eu acho que mais skin in the game, impossível, né? A coisa da pele em jogo. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Já aproveitem aí, eu nunca lembro de falar para o pessoal se inscrever, curtir, comentar e repassar para as pessoas se isso faz sentido para você, se isso te engrandeceu de alguma forma. Copia o link aí e manda para a turma no Zap, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar dessa conversa franca que a gente teve. Muito obrigada, turma.